Nesta série de vídeos, eu vou ensinar para vocês como criar o jogo da velha no vosso navegador utilizando apenas HTML5, CSS3 e JavaScript para iniciantes. Este é o último projeto, porque é um jogo muito simples, mas há muitas coisas complexas que temos que pensar e entender para que realmente conseguimos fazer um bom projeto que seja mesmo funcional. Durante os vídeos vamos passar pelas diferentes partes do desenvolvimento do site, desde a estruturação do código HTML, estilização com CSS e obviamente a regra de negócio do jogo. Todas as informações relacionadas ao timestamp do vídeo estarão na descrição, para caso queiras saltar para uma parte específica do tutorial. Dito isso, vamos para o código. Bem-vindos à terceira e última parte do vídeo aprender a programar o jogo da velha em HTML, CSS e JavaScript. E neste vídeo nós vamos terminar o jogo fazendo o arquivo JavaScript, em que nós vamos definir quando existe a vitória, o empate e então colocar o resultado do jogo na tela. Dando o CSS como terminado, vamos adicionar agora o script que vai fazer todo o jogo funcionar. Vamos adicionar aqui um script em baixo. Escolher aqui o script source e vamos adicionar aqui um arquivo normal script.js. Depois a estrutura de páginas vocês podem fazer como quiserem, eu vou deixar aqui na mesma página, no mesmo diretório, eu acho que não muda muito, mas vocês é que sabem. Se vocês tiverem que fazer isso mais profissionalmente, eu recomendo que vocês coloquem isso numa pasta files ou assets, coloquem os scripts e depois deem um nome apropriado. Eu vou deixar aqui só o script para o vídeo. E agora dentro do script é que vai começar todo o sistema em que quando nós clicamos ele coloca a peça, etc. E vamos começar por definir as constantes, que eu vou colocar xClass, que vai ser qual é a classe que é quando o é vezes o x, e fazer a mesma coisa com o oClass, que eu vou colocar quando é a classe do O, ou do círculo. E vamos colocar um xturn, isto aqui vai ser útil futuramente. Vamos definir quais são as células então. No caso, para selecionar isso, usamos um const cells para ter as células e agora usamos um document e usamos a função querySelectorAll para selecionar todas as células que têm a classe .cell. Vamos fazer a mesma coisa, vamos selecionar o tabuleiro usando um document.querySelector, porque só há um. Vamos utilizar o ID, que no caso vai ser um #board. Adiciona também os outros elementos que eu coloquei ID, que é o GameEndMessage, que, como vocês podem ver aqui, usei um data, então nós vamos copiar este data aqui. E para selecionar as coisas com data em JavaScript fazemos um document.querySelector e dentro do querySelector nós usamos estes parênteses aqui retos, colocamos data e fechamos. E da mesma forma usamos o elemento, este elemento aqui, que ele tem o ID do GameEndMessage, que ele vai cobrir tudo. Para fazer isso, então fazemos um GameEndElement e vamos colocar aqui o ID que eu coloquei, que é GameEndMessage. Ok. Posso trocar para element para fazer um pouco de sentido, de acordo com o JavaScript. Certo. Vamos aplicar também o Restart Button, que eu acho que é a última coisa que nos falta, que simplesmente tem um elemento que é Restart Button, ou seja, querySelector, claro que fazemos uma coisa para o ID, Restart Button. Então, para iniciar o jogo, assim que abrimos a página, vamos adicionar uma função chamada Start Game, vamos utilizá-la também assim que reiniciarmos o jogo, mas isso é mais à frente. E, como nós queremos que o primeiro turno seja do X, temos aqui a classe xturn e vamos definir que isto seja true. Ou seja, é verdade que começamos com a classe do X. Ou seja, quando nós começamos com a classe do X, como nós vimos, o hover aqui ele tem que ser o X. Então para isso fazemos um board.classlist para acessarmos as classes, fazemos .add e colocamos um X. E agora, como vocês podem ver, se eu colocar a função startGame, se tirar aqui o hardcoded, pronto, ele já começa aqui com o X. Agora, continuando, nós temos que fazer um addEventListener para detectar cada vez que as células forem clicadas. Para fazer isso nós temos as células, então usamos cells, e agora for each, ou seja, em cada célula, vamos abrir uma função e fazendo um reset nós vamos fazer com que essas células limpamos todas as classes que elas têm, ou seja, nós removemos a classe X, no caso aqui eu vou colocar xClass, posso fazer a mesma aqui em cima, por acaso não vou fazer agora. Ou seja, ela não vai ter nenhuma classe, caso ela seja do jogo anterior. Resetamos o tabuleiro inteiro. Vamos também, cada vez que resetamos o tabuleiro, vamos fazer com que
a classe X seja a mesma definida, então vamos usar um replace de O por X, caso o jogo anterior tenha terminado com a classe O. Agora o que realmente importa é um cell.addEventListener. Vamos usar um event listener que vai ouvir um clique. Vamos criar uma função que vai tratar desse clique, ou seja, handle click. E vamos adicionar uma propriedade once, ou seja, once true, que vai fazer com que esse event listener só ouça uma vez. Ou seja, se nós clicarmos uma vez, ele não vai detectar mais nas próximas vezes. Por isso once fica true. E agora, tratando do restart game, vamos usar o restart button.addEventListener. Clique também. E o que é que nós queremos? Que quando reiniciarmos o jogo, que ele dispara a função start game outra vez. Então fazemos simplesmente isso. E claro, quando o jogo iniciar, nós temos que fazer com que o document.querySelectorMain, aquele main que nós tínhamos que tinha a classe end, quando tinha a classe end ele borrava tudo, temos que fazer com que ele não tenha mais essa classe. Então se nós usarmos um querySelectorMain, eu vou apagar aqui isto, temos de definir que o classList end seja removido. Pronto, simplesmente isso. E vamos fechar aqui a classe. Pronto. Então agora se nós clicarmos, ainda não acontece nada, mas já a função start game, que caso eu meta aqui por exemplo false, ou troque, ele já vai trocar aqui o turno para o que nós queremos. Então, tratando agora da função handle click, que é quando clicarmos num lugar, nós vamos criar uma função nova, com esse preciso não. E agora o que nós vamos fazer é declarar a célula como o e.target. Esse e.target ele vem aqui do e. Cada vez que nós clicamos é disparado um evento para esta função e esse evento é o e e a célula é o target deste evento. Então nós ficamos a célula usando o e.target e agora nós temos que ver qual é o turno que nós estamos a jogar. Se nós tivermos, se o extern for true, então nós estamos a jogar com o turno do X. E essa classe vai variar dependendo do turno, ou seja, fazendo o turn class, nós vamos agora usar um operador ternário, ou seja, se usarmos o extern for true, então a classe que vai ser usada é o xClass. Caso contrário, a classe a ser usada é o oClass. E agora nós vamos fazer o placeMark, uma nova função, que ele vai colocar o mark, no caso aqui o X ou o círculo, na célula e ele vai pegar essa classe que nós indicamos agora e vai colocar o mark dessa classe. Para fazer isso temos que declarar a função placeMark, claro, cell_turn_class, e ele vai pegar na célula que nós acabamos de pegar, vai dar um classList e vai adicionar o turn_class. Ou seja, temos aqui um X, como o extern é true, ele vai usar a classe xClass, vai passar aqui para dentro e nessa célula ele vai adicionar o turn_class. Então se nós clicarmos aparece um X. Como a classe não muda, nós não estamos a mudar os turnos, ele vai colocar sempre X. Se tiver aqui um turn_false, ele vai colocar sempre um O. Apesar do rover ainda não estar alterado, porque nós ainda não fizemos isso. E vai assim que mais ou menos funciona. Eu vou deixar sempre o X no início. E pronto. Então, depois de nós colocarmos o mark, é importante que nós temos que trocar os turnos. Então nós vamos adicionar uma função chamada swapTurns. SwapTurn, pronto, aquilo que vai fazer, ele vai trocar o turno. Isso é muito fácil de ser feito, já que o turno ele está a ser alterado por essa função aqui, extern. Nós temos que a inverter assim que nós colocamos a peça. Então significa que a função extern, significa que a variável extern, ela vai ser o seu oposto. Então se aqui tiver true, ele passa a false. Se é false, passa a true. Então se nós chamamos o swapTurn aqui, já está, e nós colocarmos, ele agora vai sempre trocar a variável cada vez que nós, pronto, selecionarmos. Então está aqui um X, agora swapTurn passou para círculo, X, círculo, etc, etc, etc. Bom, isto aqui foi muito simples até agora e nós agora percebemos que o hover não mudou, então nós vamos adicionar outra função que vai ser o setBoardHover. Essa vai sim ser a função responsável por trocar o hover. E para fazer isso, então eu vou adicionar aqui function setBoardHover.
que é que ela vai fazer? Ela vai verificar através do turno, ou seja, é importante nós fazermos isso depois do turno ser trocado, porque nós jogamos e depois trocamos o turno e depois o hover vai ser da próxima peça, então nós temos que trocar o turno antes de mostrarmos qual vai ser a próxima peça. E vai fazer mais sentido assim terminarmos de fazer isso. Ou seja, fazemos X-Turn, outra vez do operador ternário. Se o X-Turn for o turno atual, então ele vai pegar no board, nas classes, e ele vai colocar a classe em X, ou seja, ele vai tirar a classe O e vai passar de classe O para a classe X. Caso contrário, ele vai fazer exatamente o oposto. Ele vai trocar de X para O. Então, se o X-Turn for a classe que nós estamos, for a classe atual, for o turno do X, ele vai tirar a classe O, que é a classe anterior, e vai colocar o X. Caso contrário, ele vai fazer o oposto. Vai tirar o X e pôr o O. Então, chamando isto aqui em cima, e agora se nós passarmos o mouse por cima, vai ver que ele já trocou o hover. Se nós tivéssemos feito isso antes de dar o swap turns, o que ele ia fazer é ele ia continuar com a classe antiga. Então ele não ia trocar porque a classe antiga era o X, então ele ia permanecer com o turno antigo. No caso não é isso que vai acontecer, então nós temos que fazer o swap turn antes. A parte do tabuleiro, da interação do tabuleiro, basicamente é isto, está feita. E agora temos que fazer a parte mais importante, que é verificar se ganhou, ou se perdeu, ou se empatou. Então para fazer isso, nós vamos adicionar uma variável chamada check-win. Então para fazer isso, nós temos que adicionar uma função chamada check-win. Function check-win. E ele vai pegar a classe turn class. O que é que ele vai fazer? Isto agora nós vamos utilizar uma coisas do JavaScript ES6 para tornar o processo mais fácil, mas essencialmente quando nós fazemos um jogo do jogo da velha, só há várias possibilidades de vencer. Existe a possibilidade, estas três aqui, mais estas três aqui, existe esta e não há mais possibilidades. Então, para nós verificarmos se existe uma vitória, nós temos que verificar se esta é igual a esta, igual a esta. Se não for, passamos à próxima. Esta é igual a esta, igual a esta. Se não for, esta igual a esta, igual a esta. E verificamos todas as possibilidades até ver se alguma fica igual. E se for igual, significa a vitória. Para fazer isso, nós temos que ter uma lista das quais são as possibilidades de vitória. Então, para fazer isso, eu já tenho aqui a lista. Vocês podem escrever aí. Ela é muito simples. E ela começa aqui em 0, 1, 2, ou seja, começando esta grid aqui, começando a contar em 0 e terminando a contar em 8. Temos 0, 1, 2, ou seja, temos esta linha aqui. 3, 4, 5, esta linha aqui. 6, 7, 8, esta linha de baixo. Fazemos a mesma coisa agora na horizontal. 0, 3, 6, 1, 4, 7. O 0, 3, 6 é este aqui, 0. Depois temos 1, 2, 3. E depois temos 4, 5, 6. Ou seja, estes 3. Depois temos 1, 4, 7, 2, 5, 8. E agora, claro, na diagonal, temos este é o 0. Este aqui, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 4. E depois, claro, o 8. E depois fazemos a mesma coisa. Temos aqui 0, 1, 2, 2, 4, 6. Então estas são todas as probabilidades de vitória. E nós agora vamos verificar se alguma destas probabilidades de vitória já aconteceu. E se já aconteceu, significa que há vitória. E se não houver nenhuma, significa que há um empate. Para fazermos isso, chegamos aqui na função check-win, fazemos return, porque nós queremos retornar se o check-win é verdadeiro ou falso. Se houver check-win, se retornar no true, significa que há vitória. Se for falso, o jogo continua normalmente. Então vou usar um return, e no return nós vamos utilizar um lines.sum. E agora vamos retornar line. E ele vai pegar em todas as linhas de cada vez e vai retornar as únicas que, por exemplo, se aqui tiver um return true, ele vai retornar todas as linhas que o que aqui der. Não, nós aqui também temos que retornar outra coisa que seja verdadeira para aqui retornar algo verdadeiro. É confuso, mas assim funciona. Agora, o que nós vamos fazer? Ele vai pegar em todas as linhas e ele vai novamente nessa linha, ele vai verificar se em todas as posições, ou seja, se todas as posições dessa linha, mais um return, fazer cells index on class list on contains turn class. Essencialmente o que isto está a fazer é, se entrando aqui, passando por todas as linhas, ele vai retornar
dentro dessa linha, se a posição 1, 2, 3, por exemplo, ou seja, não, aqui 0, 1, 2, tiver, contenha a mesma classe em todas as três, ou seja, se tiver aqui, ele vai passar pelo 0, 1, 2 e ele vai ver se a classe é a mesma em todas as três. Se for, é porque há vitória. Se não for, então ele não retorna nada. Caso aqui, neste return do every, alguma coisa retornar true, então este sum vai retornar exatamente a linha em que houve vitória, que no caso não significa muito para nós, só se quisermos fazer, por exemplo, um marco aqui por cima das linhas, mas essencialmente isso significa que existe uma vitória, então isso significa que o check-win é verdade. E então com isso podemos terminar o jogo. Ou seja, isto aqui só nos vai dizer se há vitória, ainda não nos diz se há um empate. Para fazer um empate nós temos que fazer uma função que verifique se há empate, ou seja, fazemos um function check draw e check draw o que é que ele vai fazer? Ele vai passar por todas as células, retornar a célula, claro, uma função, isto é uma error function, e ele vai retornar um cell.classList.contains xclass ou exatamente uma coisa para oClass. E essencialmente isto vai fazer o seguinte, ele vai passar por todas as células e ele vai ver se todas as células contêm uma classe. Se o check-in for falso e todas as células conterem uma classe, isso significa que todas as classes estão cheias. E se mesmo assim não há vitória, então é porque há um empate. Se todas as classes estiverem cheias e ninguém ganhar, significa que há um empate. Então este check draw vai retornar a dizer que é um empate. Agora, vamos transformar isso em código, utilizando aqui antes do place mark e antes de trocar os turnos. Nós não queremos trocar o turno porque nós queremos saber qual é o turno que ganhou. Então nós vamos fazer isso antes de trocar o turno. Vamos fazer um if check-win com o turn class. E isto é a mesma coisa que fazer se isto aqui for igual a true. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, se fizermos isto sem nada, fizemos igual a true, é a mesma coisa. Caso isto retorne true, então vamos adicionar aqui a função endgame, que é a função que nós vamos terminar o jogo. Caso contrário, nós vamos fazer um check draw. E aqui é a mesma coisa do check-win, só que aqui não podemos passar nenhuma classe, não precisamos passar, porque ele vai verificar o tabuleiro inteiro. E caso aqui retorne true, então nós também fazemos o endgame, porém com outra propriedade aqui dentro. Vamos adicionar a função endgame para ficar mais simples de entender. Fazemos function endgame. E o que eu quero agora é ver se é um empate ou não é um empate. Então eu vou colocar aqui draw. O que é que isso vai fazer? Se for vitória, então é endgame e não é empate. Caso contrário, ele verifica se é um empate e se for um empate, ele retorna endgame true para empate. Agora com isto nós vamos começar a trabalhar na mensagem final. Se for um empate, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que game endMessage.innerText, passar o texto dentro, vai ser o quê? Empate, por exemplo. Empatou. Caso contrário, ele vai fazer um game endMessage.innerText e agora ele vai pegar o turno que venceu, ele vai, por exemplo, fazer assim. O X venceu. Agora nós queremos fazer isso, queremos ter acesso à classe que venceu. Nós não precisamos fazer isto manualmente, nós podemos fazer isso com variáveis. Então, usando esta crase aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar, se houver o fim do jogo, nós vamos usar esta classe aqui, esta variável aqui, extern. Se a extern for verdade, então significa que é o turno X. Ou seja, se extern for true, quem venceu foi o X. Então eu vou colocar aqui só para não haver conflito. Caso contrário, quem venceu foi o O. E agora acrescentamos aqui venceu e acabou, é só isso. Claro que nós temos que adicionar também a classe show aqui para aparecer esta mensagem aqui. Então para isso nós vamos fazer um GameEndElement.ClassList.addShow. E claro, temos que adicionar também o end aqui ao main, que é para dar aquele blur. Para fazer isso, vamos fazer um querySelector main e agora quando eu tirei o end, vou fazer o oposto e vou adicionar.
E pronto, agora se jogarmos, ele vai detectar que o X venceu e etc. E aqui o botão de reiniciar ainda não está completamente correto, mas já vamos arranjar isso. Como vocês podem ver aqui no check draw, ele vai dar um erro quando vocês tentarem executar o código, porque essas células aqui, elas estão uma array dentro de outra array. Então um hackzinho, vocês não têm que entender muito bem, mas é um hackzinho para tentar burlar isso, é de fazerem aqui uma destruturação, que isto pode haver num vídeo mais à frente, que é para arranjar aqui o erro que tinha dado. E caso vocês tenham dúvidas sobre isso, vocês podem pesquisar, eu talvez faça um vídeo sobre isso, mas é um bocadinho mais avançado. Pronto. Agora sim, ele já está a funcionar plenamente. O X venceu. Arranjar aqui o botão de reiniciar também, porque vamos ver o que é que está mal ainda. Aqui temos um query select da classe remove. Claro, nós aqui tiramos a classe show, mas quando começa o jogo nós não tiramos. Então nós temos que tirar a classe show também, que é para isto aqui não aparecer. Então aqui, tal igual como adicionamos, tiramos. Pronto, agora cada vez que jogamos, aqui a jogar e tal. Pronto, clicamos a reiniciar, a classe show menos aparece. E damos assim por terminado o nosso vídeo. Caso vocês não tenham precisado de alguma coisa, algo que ficou menos claro, sintam-se à vontade para voltarem atrás. Eu também não sou o melhor professor do mundo, mas eu vou tentando. Deixem nos comentários as dúvidas que vocês podem ter. Alguma coisa que vocês podem não ter entendido em relação aqui ao check-in, por exemplo. Eu posso ajudar-vos mais precisamente quando tiverem nos comentários com uma explicação mais detalhada. Vocês podem reler depois. Então é isso, pessoal. Este é o fim. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem acrescentar aqui no vosso jogo, à vontade, vocês podem fazer o que quiserem. Basicamente, vocês podem desenvolver isto para várias coisas. E caso vocês tenham alguma dúvida e quiserem ter acesso aqui ao código, eu também tenho o repositório do código no meu GitHub. Já lá estava desde o vídeo anterior, mas eu prefiro não dizer para prender-vos aqui neste vídeo. Então é basicamente isso. Sintam-se à vontade para ir lá copiar código também, se vocês tiverem alguma dúvida. Por exemplo, aqui online, se vocês me quiserem escrever. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Deus.